Estamos aqui hoje para mais um podcast do Pode Decolar, uma união da Cida, da Thaís e hoje com o nosso convidado especial aqui, Germano. É o nosso segundo podcast, né, do ramo imobiliário e empreendedorismo nesse ramo. E hoje uma pessoa ilustre convidada nossa aqui, que é o Germano da Insight. Insight é uma empresa construtora e incorporadora de uma família que já tem tradição no ramo e que hoje vai contar aqui um pouco da sua história para nós. Hoje é um dia especial para nós. Nós temos uma integrante nossa aqui, a Cida, que completa hoje 51 anos. É uma falta de ética, mas como é uma boa ideia, falamos aqui. Mas ela parece bem mais nova do que está completando. Então A maquiagem ajuda. Fica aqui aberto para a apresentação dos nossos colegas aqui da mesa, né? E logo em seguida vamos para as perguntas aí ao nosso convidado especial. Cida. Bom dia. Estamos aqui, como o Cláudio falou, no segundo podcast. E como ele falou que eu estou fazendo 51, então aí é uma boa ideia para vocês decolar com a gente aqui na Decolar Imobiliária e decolar também com o nosso entrevistado. E assistir o nosso podcast, que vem coisa boa por aí. É uma alegria estar aqui, né? Reunido aqui mais um podcast nosso, 2, né? Com o nosso ilustre convidado Germano, né? Que somos parceiros de venda, um novo empreendimento vindo aí. Então hoje nós vamos comentar e falar sobre, conhecer mais sobre quem é o Germano, né? E também muito feliz, né? Por nosso integrante estar fazendo aniversário hoje. Antes de mais nada, nos sigam nas nossas redes sociais, no YouTube, na TV Cidade Verde, no Facebook, Instagram. Curta, compartilhe, precisamos da ajuda de vocês, né? Para o nosso canal cada vez alavancar mais. E antes das nossas entrevistas, vamos dar um brinde hoje especial, né, Clóvis? Um brinde à nossa amiga aí, Cida, que está fazendo aniversário hoje, né? Então hoje o brinde vai para ela. Eu Vamos quero lá? 51. Eu vou brindar com água. Cida! Amor, que ela tenha, que Deus abençoe muito a vida dela. Ela é uma pessoa muito especial para mim, além de amiga, somos irmãs, parceiras. É uma irmã que eu não tive, que hoje se põe no lugar da minha irmã. E desejo toda a felicidade. Palmas para Cida! Não é toda hora que você faz 51, né? Obrigada, então, gente. né? Obrigado. Vamos fazer eu chorar aqui não, por favor, hein? Ela tá aberta aos presentes, principalmente aos 51. Quem Quero quiser. casar. Qual é o seu desejo, amiga? Muita saúde e um marido rico. Ai! É o desejo de todo mundo. Brincadeira, gente, à parte. Então vamos lá. Convidar o Germano para dar o oi aqui para nossos espectadores, né, Germano? Então, bom dia a todos. Bom dia aí, Clóvis, Cida, parabéns. Obrigada. Bom dia, Thaís. Então, estamos hoje aí para dar uma conversada aí meio informal, meio formal, meio um pouco de tudo. Dar uma ideia sobre como a gente chegou até aqui, como é a nossa perspectiva de futuro, sobre os empreendimentos que a gente pensa em lançar. Enfim, de uma forma geral, dar uma pincelada aí em cada parte aí das perguntas que virão aí. Muito bem. O Germano, ele vem de uma família tradicional, né, de engenheiros, arquitetos, inclusive a sua mãe agora está se formando também, fazendo um curso, né, de arquitetura do interior. E isso para Campo Novo, vem a calhar muito, porque é um município que está em franco desenvolvimento nesse setor, né? E a empresa deles faz parte, inclusive, desse sucesso de Campo Novo, o qual está empreendendo aqui, né? E vai lançar agora também aqui essas imagens que estão rodando, é o empreendimento deles, inclusive aqui vizinho, no bairro Alvorada, vizinho aqui do nosso prédio da TV, que vai, inclusive, enobrecer mais ainda esse setor. Germano, Perfeito. sabendo assim da história sua e da sua família, né? Que tem tradição nesse ramo imobiliário, da construção civil, enfim. Teu pai é engenheiro, tem muita história em Campo Novo, histórias boas, inclusive, o qual eu partilhei, assim, ao longo da história de Campo Novo, a atuação dele. Mas você também, na sucessão aí, né, nessa pujança do imobiliário de Campo Novo, você está empreendendo. Você poderia partilhar conosco um pouco dessa história sua, resumidamente,
como você chegou até aqui e como você também está onde está, como você chegou onde você está. Certo. A construção civil e a área de engenharia sempre foi muito forte lá em casa. Muito por conta do meu pai, claro, né? A minha mãe também era professora, então, assim, de uma forma geral, a educação foi uma coisa importante para nós lá. Foi muito bem passado, muito cobrado, inclusive. Por mais que às vezes a gente fugisse um pouco da raia, o pulso firme comia ali para a gente seguir na direção certa. Você ainda é dessa geração que o pai cobrava firme. Ainda tinha. A gente dava umas escorregadas, né? Mas ele sempre manteve, então, assim, sempre orientou a gente no caminho certo. E com certeza influenciou muito aí por conta do sucesso profissional dele na cidade. Meu pai foi, bem dizer, um engenheiro pioneiro aqui de Campo Novo, fez várias coisas de infraestrutura e entre outras construções, aí as primeiras de Campo Novo, a gente chegou cedo aqui, né? E de uma forma geral, eu observando o trabalho dele, lá em casa a gente sempre foi mais pro lado das exatas, eu e a minha irmã. Então a gente já tinha uma familiaridade maior com cálculos por conta dele também, que sempre foi apaixonado por isso. E aí, dando sequência, vendo aí todo o desenvolvimento do meu pai, a gente teve sempre presente nesse campo da construção. E acabamos então por fazer aí a faculdade de engenharia. Na época, ele pegou bem pesado, não ia pagar a faculdade, então tinha que ser na federal. Pagou, deu todo o suporte que a gente precisava quanto a isso. Assim, na época, a gente é jovem, então às vezes a gente fica brabo com o pai, né? Porque me cobra tanto e né? Aquela história. Mas no fim, hoje eu reconheço que cada orientação, cada cobrança dele fez com que a gente traçasse a nossa vida profissional da melhor forma. Então, eu e minha irmã fizemos engenharia, se formamos na melhor faculdade que tinha disponível. Minha irmã ainda foi mais longe que eu. Ela era muito mais estudiosa, enfim, teve muito mais resultados premiados aí nas faculdades que ela entrou, né? Ela se formou na Federal do Rio Grande do Sul e eu me formei na Universidade Federal de Cuiabá, que foi a que me aceitou ali. Não, mas não foi fácil entrar, É muito boa, tá? né? Não foi fácil, não tinha essa história de Enem na época ali, a prova era um pouco mais complicada. Então, assim, sou muito grato e muito satisfeito por ter feito a minha faculdade lá. Isso, com certeza, ajudou a gente a desenvolver em outro patamar. Mas, enfim, dessa forma, então, se formamos e viemos para cá. E durante essa minha volta para Campo Novo, que eu sempre vivi aqui desde criança, saí para estudar, voltei para cá, tenho muito amor por essa cidade, vivi muitos bons momentos em vários pontos aqui, não tenho o que me queixar da infância, mas assim que voltamos, tivemos a ideia, então, de propor um empreendimento no ramo predial. Desse empreendimento foi lá na Avenida Brasil, esquina com a Florianópolis, que é onde atualmente a gente mora, onde é o nosso escritório. Então, assim, as ideias para o surgimento desse primeiro empreendimento foram outras. A gente precisava de uma moradia, a ideia foi nisso, então conversamos com parceiros que também gostariam de ter um imóvel desse tipo. Desenvolvemos, inclusive, juntos com as pessoas que moram lá, aquele então empreendimento. Você mora no prédio que vocês construíram. Isso. Sinal meu pai também. Exato. Muito bom. E a nossa sala comercial também é no térreo. Mas, de uma forma geral, a gente desenvolveu junto com aquele pessoal porque a ideia não era ingressar dentro desse ramo. Mas o prédio ficou, assim, muito de acordo. Eu gosto muito da fachada, do que ele representa para nós. Tem um requinte diferenciado. Né? Verdade. Deu umas mudanças, assim, aí a gente encaixou. Aí eu olhei aquilo com outros olhos. O meu pai sempre pensou em encerrar. Meu pai já tinha trabalhado tudo. O negócio dele agora seria pendurar as chuteiras e se acalmar mais, né? Procurar uma calmaria na vida. Cuidar dos netos. Só que ele convidou o filho e eu trouxe a turbulência para a vida dele de novo. Então, depois disso, eu desenvolvi o edifício Solar do Campo, que está ali na Avenida Brasil, que a gente está agora recém-finalizado, né? Já tem gente morando, enfim, tem alguns ajustes para a gente fazer, mas de uma forma geral assim está entregue. Então, eu desenvolvi esse empreendimento e quando eu fui desenvolvendo, eu fui criando uma temática, uma característica minha dos empreendimentos, que eu vi que elas estavam se repetindo. Até às vezes, quando eu mandava uma foto de outro empreendimento, falava, esse é aquele da Avenida Brasil. Não, esse é novo. Por quê? Porque a característica era a mesma,
Mas se você observar, claro, cada um tem a sua personalidade diferente. Enfim, tocamos então o Solar do Campo em família, né? E aí com esse então, realmente o meu pai decidiu por se afastar e aproveitar a vida de outra maneira, que não fosse tão turbulenta quanto é uma obra, né? Que a gente sabe que não é fácil. E aí então, nesse momento eu decidi seguir nesse ramo. Hoje eu tenho meu sócio Milton, e de uma forma geral ele propiciou o terreno e, enfim, todas as outras coisas que a gente precisava para fazer com que esse empreendimento virasse realidade, esse que está sendo lançado agora, que passa inclusive aí na televisão. E agora então eu estou numa nova caminhada, onde a minha família seguiu os seus rumos, né? E eu segui então o meu rumo por conta própria agora com outra pessoa. E, enfim, agora estamos então nessa posição. Bacana. Eu achei que você continuava só seu pai, então você já tem a sua caminhada própria. Exato. Bacana, carregando esse know-how, né? É. Você falou uma questão interessante, né? Cada profissional ele tem uma forma personalizada, né, dos seus empreendimentos. Parece que ele mostra ali a sua personalidade. Precisa, inclusive, dá pra ver o desenvolver. charme dessa... Não que você seja tão charmoso assim, mas o charme desse edifício tá Não engana bem. O edifício, ele tem um requinte, né? Como o primeiro que vocês fizeram lá, ele tem um destaque, né? Eu vejo o edifício dele como modernidade. Eu coloco o edifício dele, não querendo desfazer dos outros, que são os outros são maravilhosos também, mas eu vejo futurista, sabe? Isso. Eu acho que o Germano pensa lá na frente, ele pensa Campo Novo lá na frente, com vários prédios já com a modernidade do momento. Como a gente estava falando, tem um estilo, né? Os demais também, todos com o seu formato, né? Que enalteceram Campo Novo. Então cada um vai agregando de forma diferente e torna esse complexo bacana que é Campo Novo, que está se prospectando para o futuro. Perfeito. É bem interessante a questão quando a gente fala da estética, né? Porque você segue uma estética ali dos seus edifícios, então pega uma marca, Sim. né? Eu acho interessante que você está criando uma marca nos seus empreendimentos, que muitos outros fazem, mas fazem de modo diferente. Esse é um estilo, esse é outro estilo, né? Mas eu tô curiosa, da onde saiu esse nome Insight, da sua empresa? Então, o nome Insight vem de uma grande ideia, uma ideia iluminadora, uma coisa que é revolucionária, uma coisa que se encaixou diretamente com o que até a Cida falou, que você falou também, Thaís. É uma coisa que vem de dentro de mim, é uma coisa que surgiu para mim há um tempo atrás e que fez eu desenvolver até agora. Então é um nome que eu me identifico muito. Mas o real significado dessa palavra, ela é até uma palavra que está escrito em inglês, né? Não é muito fácil a pronúncia assim de um modo geral, imagina para quem trabalha para mim, né? As pessoas lá, né? Como é que fala? Enfim, a gente escreve de outro jeito para ele entender. Não é uma pronúncia muito fácil, mas se você procurar no dicionário, mesmo em português vai estar Insight. Se você procurar em outras linguagens vai estar Insight. Então a palavra se escreve da mesma forma porque ela representa isso. Representa uma ideia inovadora, uma grande ideia, coisas desse tipo. Então achei interessante esse significado e enfim, veio se formulando um tempo e aí na hora que chegou na nossa nova caminhada, porque antes a gente seguia com a fluência. Então a gente desenvolveu dessa forma e na Insight achei que era um nome compatível com o que a gente pensa em representar aqui na cidade. Então o nome criou forma, que é o Poese. Criou forma. Eu acho... Que é exatamente isso, é uma grande ideia, é o que eu procuro. Quando a gente vai desenvolver... Eu sempre pensei que eu nunca estaria satisfeito se a gente fosse fazer um empreendimento com outra pessoa desenhando. Porque você olha, não tem como. Você sempre vai ter algum ponto que você quer mudar. E a pessoa que ia estar desenvolvendo esse projeto ia ficar muito braba comigo, porque eu ia pedir para mudar 150 mil vezes. Então eu pensei, não, eu preciso desenvolver e eu agrego um pouco mais, porque é uma coisa que sai de mim. Então é uma coisa que dá mais personalidade para os nossos empreendimentos. É uma coisa que vai seguir a mesma linha, independente do tempo que passe, das pessoas que venham, que vão dentro da nossa empresa. O nosso estilo, a nossa procura vai partir lá daquele âmago interno de cada um, que saiu no caso do meu,
que representa pelo nome e representa pelas fachadas aí que eu desenvolvo, planta e etc, né? É engraçado essa sua colocação, porque tem escritores que eles não gostam de digitar, né? Eles gostam de escrever, porque ele fala que quando ele escreve no papel, não é só um pensamento, é a alma, é a ideia, ela se transforma, né? Perfeito. Então, é o que você está nos explicando agora, né? A sua empresa, ela é uma ideia que ela cria forma, que surgiu agora o Poese. Mas mudando de água para o vinho, né? Vixe, Temos Maria. que perguntar. Deixa eu até tomar um gole. Como que surgiu a sua parceria com o Milton? Como foi o primeiro encontro, o primeiro impacto? Porque eu e a Thaís somos parceiros, nós temos uma história por trás dessa parceria, o Clóvis também. E a sua história com o Milton? Olha, o Milton sempre foi um amigo meu aqui de Campo Novo, um grande amigo. Lá em Cuiabá a gente conviveu, ele fazia faculdade, nós tínhamos uma galera de Campo Novo, né? A gente chama de camponês lá. A qualquer lado que você olha em Cuiabá, o camponês, você tá lá tá lá no aeroporto de São Paulo, você vai comprar um cafezinho, tá lá um camponês. Eles estão, né? Então a gente brinca com isso, mas de uma forma geral, a gente conviveu muito juntos em Cuiabá. E a gente tem uma grande amizade já de um bom tempo. Chegou aqui, os caminhos foram convergindo. E, na verdade, a nossa parceria surgiu mesmo naquele edifício solar do campo ali da Avenida Brasil. Que eles tinham os terrenos e a gente fez uma parceria naqueles terrenos. E aí, com essa nossa parceria, propiciou aí que a gente fizesse um empreendimento que hoje virou realidade. Depois disso, continuaram os caminhos convergindo, né? E a gente foi tendo as mesmas ideias de seguir adiante nesse ramo. E passadas as responsabilidades de cada um, a gente se encontrou dentro dessas responsabilidades. E aí, então, de fato, começamos a trabalhar como sócios. Antes foi por conta de um negócio à parte ali na Avenida Brasil. Mas foi aí que surgiu esse afunilamento para a gente se juntar nessa caminhada. Essa parceria. Isso. No caso, essa parceria, ele é um dos sócios do Inside? Ele é. Ele cuida de um setor aí que eu não gosto muito. E eu vou mais pro setor da obra, mais o setor prático de engenharia. Então casou bem, né? Precisava dos dois lados. Sim. E precisava de plena confiança. A base da empresa tem que ser com confiança total. Então, como a gente já se conhece faz tempo, conheço muito a índole do Milton. E ele é muito compatível com a minha índole. Então, de uma forma geral, a gente se encaixa nisso e a gente tem a base da empresa blindada, para que aí a gente consiga, então, segregar aí para novos braços, né? Já é uma demonstração de evolução, né? Quando a sociedade consegue andar, evoluir, pôr em prática os projetos, significa que as partes já estão compreendendo, né? Exato. Sendo tolerantes um ao outro. Essa não é uma caminhada fácil, tudo isso, como a gente bem sabe. A prática mostra essa evolução, né? Sim. Porque antes do seu engajamento da pergunta, você não tem somente, né, os seus edifícios, você tem as suas outras obras, né? Tem. Então, é o que vai casar agora com a pergunta do Clóvis. Então, você se administra em 2 ali, né? Sim. Ou em 3, em 4, em 5, né? Que a gente, quando tem uma empresa, age em várias formas ali dentro, está distribuída ali em várias formas. Então, veio até assim a calhar a pergunta. Você presta serviço só para a sua empresa ou você atende a população também de Campo Novo, empresariado, em projetos? Perfeito. Ó, eu, na verdade, tenho uma parceria muito forte aí, de uma forma geral, com as arquitetas em geral. Eu atendi bastante no setor aí do projeto estrutural. Em específico, uma grande parceira minha é a Débora Piaia. Tenho muito a agradecer para ela, né? Sempre fiz o possível, o meu máximo, para reproduzir todas as coisas que eles desenvolvem, que eles gostam de ousar, né? Sim. E eu tive que estudar muito para desenvolver esse lado aí, para atender ela. Mas ela sempre me deu assim muita oportunidade para esse desenvolvimento e isso me ajuda também a ter uma visão diferenciada da obra hoje. Eu, como construtor, consigo ter uma visão desde o projeto. Então, quando eu vou projetar uma estrutura de concreto armado, eu já sei como vai ser executada. Então, eu já facilito para quem vai executar de uma forma geral e vice-versa, né? Tanto da construção para o projeto, quanto do projeto para a construção. Então, eu procuro dar essa visão aí.
nos meus projetos estruturais e ajudar da melhor forma. Esse é um dos serviços que eu, Germano, presto, né? Que, claro, tudo vai caminhando para que a Insight seja a provedora de todos esses outros braços aí, né? Então, eu trabalho com a parte estrutural, de uma forma geral, e trabalho também com o setor de construção civil, prestando serviço aí para terceiros, de uma forma geral. Já temos algumas obras aí boas, né, concluídas. Tivemos todas as pedras no percurso, né, evoluímos nesse setor. Hoje a gente está com bastante canteiro de obra, então eu diria até que hoje a gente constrói mais para a cidade do que propriamente para os empreendimentos. Eu acho que essa caminhada dos empreendimentos está começando com o Poese. Mas, de uma forma geral, o grosso do nosso trabalho hoje é prestando serviço aí para a cidade de Campo Novo, para as pessoas que querem construir a casa delas. Você mencionou o nome de uma pessoa aqui, né? Inclusive vai nos pesar a família Piaia, né? Que perdeu o seu Carlinhos ontem, né? Pois é. Pessoa estimada, pessoa que sempre trouxe alegria para todos que estiveram em volta dele, né? E você falou um nome aí interessante, que é da Débora, né? Muito comentada em Campo Novo pelo seu profissionalismo, mas que nunca teve vida fácil, né? Ela teve que lutar, conseguir fazer sua faculdade e pôr em prática. Hoje ela vive do profissionalismo dela. Isso é muito importante nessa área, né? Grande profissional, por Grande sinal. profissional. Você falou de uma parceira muito importante que possivelmente será uma convidada aqui do Pode Decolar futuramente. Maravilha. Pelo seu trabalho brilhante. A gente estava pensando, né? E querendo que ela venha também participar do Pode Decolar, o podcast nosso, que é no ramo imobiliário, né? Fica aberto aí a... Isso, Débora, você será a próxima. Mês das mulheres, né? Isso. Vamos ter mulheres no ramo empresarial, imobiliário, estando aqui contando uma parte da vida. Legal. Em todos os lados. Inclusive... É uma pessoa que toma muito à frente desse nosso ramo aqui em Campo Novo já faz tempo. Sim, inclusive essas alterações da legislação para o avanço de Campo Novo, a expansão, autorização de construção de edifícios, vertical e horizontal, esses condomínios, a Débora sempre foi uma pessoa atuante junto às reuniões que a gente promovia lá para esse debate da evolução moderna, sustentável da cidade. Esse crescimento de hoje, houve um debate lá no passado para que ele acontecesse na mudança da legislação, entendeu? E ela foi uma integrante, que eu nunca me esqueço, sempre ela atuando, participando, dando a sua contribuição. Mas o convidado especial é você, né? Vamos dar o foco em você. Mas a parceria mostra a grandeza, né? Claro, a gente tá puxando esse gancho. Porque eu gosto de ser muito sincero. Tenho muito a agradecer mesmo. Aqui está uma demonstração, né? Eu tenho uma imobiliária, mas mesmo assim a gente resolveu fazer uma parceria para trazer esse projeto aqui para Campo Novo do Pode Decolar. Inclusive leva o nome da empresa das nossas colegas e não da minha, né? Então isso é desprendimento, né? A gente poder dividir para somar, né? O que você está demonstrando na prática. E quando a gente pensou em abrir uma imobiliária, pensou no podcast, a gente não pensou só na nossa imobiliária, a gente pensou em parceria. Sim. E eu fico muito satisfeita de você compactuar com esse pensamento nosso, porque eu acho que hoje o mundo em si, ele só vai acontecer se houver parceiros, né? Eu acho que a partir de uns 3 ou 4 anos atrás, as pessoas não falavam de parceria, era cada um por si. E eu vejo uma evolução desse lado, porque, como eu sempre falo para a Thaís, a gente nunca sabe tudo. Então, a gente todo dia está em constante aprendizado. E eu acho isso legal. Eu bato firme, a Thaís sabe sobre parceria. As pessoas que vão na nossa imobiliária, a gente convida para ser nossos parceiros de uma maneira ou de outra. Achei interessante o Germano ter falado sobre o Milton, sobre a confiança, a lealdade em qualquer tipo de negócio. Eu não falo só em empresarial ou comercial, eu falo na vida pessoal também. Eu acho que a gente tem que estar agregados com pessoas que vão compactuar dos nossos sonhos, né, das nossas vidas. E é legal isso. Muito bem colocado. O nosso convidado anterior, ele falou muito assim dos laços de família, de Deus, né? Agora você continua falando da confiança, dessa ética profissional, né? Então você vê que a vivência está na simplicidade, na humildade, na boa relação com as pessoas, né? Cultivar isso, né? E o resto é consequência. Perfeito. Assim. A gente, querendo ou não, eu acho que
todas as pessoas, mas em especial o empresário, ele tem que estar sempre fazendo apostas. E às vezes quem não procura uma parceria tem medo de que dê errado. E isso é uma sensação perigosa para o empresário. Você tem que estar preparado para arriscar e ver se dá certo. Porque de uma forma geral, você como pessoa tem que ser sólida. Então as outras pessoas que vão fazer parte da sua parceria tem que assumir o lugar delas e se não der certo ou se der certo, tá tudo bem. Mas a ideia de dividir e de cooperar junto é importantíssima, né? Eu acho que muita gente se freia nisso. Se freia no medo de, se não der certo. Se não der certo, você vê depois. Né? O negócio é seguir em frente. Essa semana eu assisti um pequeno VT do dono da WEG, da placas solares hoje, né? Acompanhamos a modernidade. E aí ele falando assim, o repórter perguntou, o senhor sonhava em ser grande assim? Ele falou, olha, nós sonhávamos em ter aí uns 100 funcionários. Mas quanto o senhor tem hoje? 23 mil pelo mundo. Mas por consequência, não é que ele queria ter. Perfeito. Consequência da gestão, né, do trabalho sério. Planejamento. Eu acredito que quando a gente abre as portas, coisas boas vem mais desafio. E eu acho que a vida é isso. Nós estamos em constante desafio. Então, é em tudo, na vida pessoal, na vida empresarial. Mas tudo isso causa um transtorno muito grande para qualquer empresário. E eu fico imaginando para engenheiro, que é exata, né? Como que você, Germano, consegue lidar com o estresse do dia a dia? Olha... Você toma alguma coisa? O que você bebe? Não. Usa algum remedinho pra aliviar o estresse? Se fosse pra tomar, daí mesmo é que virava um estresse. Porque daí no outro dia você tá pior do que o dia anterior e a lista continua subindo. Eu acho que de um modo geral assim a gente se acostuma. Eu tenho uma prática pessoal que é no multivitamínico. Eu vou no multivitamínico destinado pro cérebro. Já faz tempo que eu estudo isso, então esse é o meu segredo, vamos dizer assim, que alivia um pouco o estresse e não me deixa cansar antes da hora. Beleza. Para mim, ter que raciocinar. Como você disse, a gente tem que estar sempre fazendo contas e assumindo responsabilidades. O setor de engenharia é um setor técnico, então você é cobrado por isso, né? Por ser técnico, por ser exato, por ser, enfim, quase que uma máquina, né? A gente tem que acertar essas coisas. Então isso gera estresse, mas de uma forma geral assim também, essa do multivitamínico e principalmente a minha família, você chega em casa, os filhos, claro que eles dão uma pressãozinha no estresse também, mas de uma forma geral a gente chega em casa e se alivia com a família. Lá em casa eu sempre tenho aí o meu alento, quem me dá forças, onde eu descanso. Então eu acho que é por aí. Tem essa parte aí pessoal, mas tem também a parte familiar aí que com certeza é um grande alento. Ainda mais que eu moro no mesmo lugar que meu pai, minha mãe, minha irmã tá lá, tá todo mundo agregado no mesmo lugar. Trabalho, então, tá tudo ali. Essas nossas reuniões, isso sempre dá uma... Bem familiar, né? Eu te perguntei isso porque eu vejo, né, trabalho muito com engenheiro e vejo como é um cargo pesado, a responsabilidade, né, de você estar construindo edifício, construindo casa, porque não é só construir, você está criando um sonho de uma pessoa, né, a pessoa está te entregando um sonho de vidas, né, de projeto de vida, e eu acho isso muito interessante e às vezes eu fico imaginando, nossa, como que eles devem ter estresse, né, todo dia, a responsabilidade. Mas legal essa sua colocação de falar da família. Ali, é claro que as pessoas criam muita expectativa quando você vai criar. E na obra, tá aí uma coisa que não é exata. É para o engenheiro falar. A gente tenta, mas nem tudo dá certo. A gente depende de outras pessoas, né? Eu, como engenheiro, não sou o cara que constrói, de fato. Eu faço a gestão das pessoas que estão envolvidas na construção. E nem sempre essas pessoas correspondem da forma que deveria ser, e até mesmo eu, às vezes, não correspondo, né? Mas, de uma forma geral, essa incerteza da obra gera um estresse, justamente pelas pessoas terem aí uma grande expectativa de estar logo morando na casa e que tudo esteja perfeito. Então, é uma realidade. Vamos falar agora dos nossos colaboradores, né? Que nos ajudam aqui no nosso podcast, Pode Decolar. Temos a Gazin, que é uma das colaboradoras, GM Metalúrgica,
Também o corretor, do corretor Fernandes. Um abraço para você, Fernandes, está nos vendo hoje. E também da Insight, né? Nosso querido convidado ilustre Germano, né? Obrigado. E também temos a imobiliária CAP. Eu gostaria que o Clóvis falasse um pouco sobre a imobiliária CAP. Muito bem. Vou falar um pouquinho do Clóvis, né? Eu, há muitos anos, tento intermediar imóveis rurais, né? Então, eu era corretor, né, de profissão e intermediei alguns imóveis durante a minha carreira, mas eu percebi que num curto prazo para cá, essa questão das eleições, a questão política, agora esse ano também a questão das secas e dos preços, isso interfere principalmente nessa parte do agro, interferiu, e eu vi em Campo Novo uma oportunidade, né, no setor urbano de comercialização pujante, eminente. Então falei, não vou ser só um corretor, vou constituir uma imobiliária. Fui provocado muito pelo loteamento Tarumã, onde eu procurei inclusive a Tarumã em Tangará para fazer a propaganda da TV, e aí lá eles me convidaram para fazer vendas. Aí nesse convite surgiu então a CAP, que é a nossa imobiliária, né, para fazer as vendas. A gente teve bastante sucesso nas vendas também da Tarumã, do loteamento Boulevard e também do Alto das Palmeiras. A gente conseguiu vender bastante lá acima da média, vamos dizer. E aí já entramos também nos imóveis, né, que são já construções, enfim, casas populares e também de alto e médio padrão. Assim surgiu a nossa imobiliária, por consequência de eu já atuar na área como corretor. Clóvis, eu acho interessante a gente estar aqui no podcast, eu acho legal a sua forma de ver o mundo, as transformações, né? São gerações diferentes, né? Você vem de uma geração sem celular, sem computador, sem nada, né? E hoje você está aqui com a gente no podcast. Eu acho legal isso, essa visão, né, do passado. Se inovou, do futuro. né? A cada dia, né? Eu vejo o Germano já é uma geração após nós, né? Vamos dizer assim, mais nova, que já é a geração moderna da comunicação digital, vamos dizer assim, mas nós tivemos que reaprender, né? Eu sou do tempo da Olivete, né? Fiz o curso da tipografia, tenho até satisfação. 1900, 1800 e o quê? Ô, sofrência, hein? Para lá, para aquela época. Mas, assim, é muito bacana a gente ter esse privilégio de viver esse tempo da transformação. Ela foi muito rápida depois que inventaram o carro, os motores, o avião, até agora falar em inteligência artificial, né? Eu que venho do agro, por muitos anos cultivei lavoura minha e também de terceiros, mas eu digo assim, a evolução nesse setor principalmente, ele foi extraordinário. O cara que era colono, como você fala, os camponeses de Campo Novo em Cuiabá estudando, hoje são empresários, né? Os caras se definem como empresários, eles têm que ter essa ótica. Então, essa evolução nós tivemos que acompanhar. Eu estou no meio de comunicação hoje. O que é atual hoje? Podcast é um atual. Tem outras ferramentas, né, que nós temos que estar buscando. Mas o podcast é uma ferramenta atual. Por que a TV não tem um podcast? Tem sim. Então, o espaço que vai proporcionar esse acompanhamento, né? E aí, hoje, a mídia digital, a rede social, ela é muito forte, né? Então, a TV não tem que ser concorrente, ela tem que ser parceira, ela tem que ter os braços aqui como rede social. E é isso que acontece. Perfeito. Então, apesar de eu não ter 51 anos ainda, mas faço esse ano. Esse ano eu faço. Olha, 2,51 né? aqui. É sério. Nós temos 102 anos aqui. Olha, eu nasci, eu tenho 51 Eu e o Germano é mais mas eu já novinho, nasci então. com espírito futurista. Entendeu? Eu já previ o futuro. Olha Muito só. legal. Por Vamos isso ficar que O quietos, né, espírito Germano? é jovem. Meu espírito é Germano, vamos jovem. ficar quietinho aqui. Que E só cumprimentando a Thaís, ela falou dos nossos patrocinadores. Queria mandar um abraço para o Bruno Giacometti, foi o nosso primeiro entrevistado. Um abração, Bruno. Obrigado por ter acreditado no nosso projeto. Queria também mandar um abraço para Sasso, o Andrezão. Um abraço, meu amigo. E também vamos falar da Decolar Imobiliária, né? Que somos aqui a proprietária, eu e Cida. E também estamos com o Edifício Poeste, do nosso querido ilustre Grandes convidado parceiros. Germano. E quem somos nosso parceiro também, amiga, nessa venda? Ah, nossa amiga Zeni, que infelizmente hoje não pôde participar com a gente, que tinha uma reunião no mesmo horário do podcast, mas deixamos marcado
um horário para ela reservado para ela vir falar com a gente sobre essa nossa parceria, essa nossa exclusividade no Edifício Poese, que o Germano generosamente nos colocou e acreditou no nosso trabalho. E eu só tenho a agradecer. Sim, sou uma parceira aqui muito forte, né? Somos corretoras, né, da Insight. Alguém que se interesse, que queira conhecer mais sobre o empreendimento, possamos estar mostrando, falando que é um empreendimento lindo, maravilhoso, de uma estrutura muito boa. E já enganchando essa pergunta, eu gostaria, Germano, que você falasse sobre esse edifício Poese. Olha, Me fale com todos os detalhes, qual é a sua visão sobre ele, o que ele traz para Campo Novo. ele tem a visão da nossa empresa. A nossa visão como empresa, eu acho que era fazer mais edifícios pela cidade, com menos unidades, para que as pessoas que vivam lá vivam um pouco mais próximas da realidade de ter a casa própria, assim, mais numa residência, se sinta mais dona daquele espaço, porque às vezes muitas unidades a gente sabe como é que é, acaba sendo uma outra dinâmica, né? Então, partindo disso, eu acho que o Edifício Poese, ele é um apartamento por andar, você já acaba sendo dono do seu pavimento. Então, já começa ali a sua privacidade diferenciada. A ideia já foi essa mesmo. E partindo desse princípio, a gente pensou sempre em colocar menos unidades nos empreendimentos também para conseguir projetar mais empreendimentos. Para que a gente consiga colocar cada empreendimento com uma personalidade diferente da outra, para que quem comprou nesse edifício tenha uma sensação diferente do que comprou no outro edifício, mas que às vezes se a gente fizesse um só grande edifício, a gente ia fazer poucos na nossa jornada aqui em Campo Novo. Então a gente prefere fazer mais unidades e deixar assim uma temática exclusiva para cada um deles. E no caso do Poese, ele tem uma temática própria, uma temática futurista, é uma mistura, um misto, mas a ideia era que ele ficasse diferente, mais moderno, que ele ficasse mais privativo, por isso é 1 por andar, e essa é uma tendência que a gente vai seguir bastante, 1 e 2 por andar, mas não significa que a gente também não faça aí em outras linhas, mas enfim, no Poese, a linha principal foi essa da privacidade, então é Você consegue pôr a imagem do Poese? Não consegue estar... Então, Germano, é uma coisa mais exclusiva, né? E com essa nossa pegada futurista da empresa. Esse sempre foi o grande tchan aí do empreendimento, a grande linha que a gente pensou. Quando a gente fala de Poese, a gente pensa em família, né? Família, pensa segurança, né? Conforto, né? E Sim. elegância, né? Falou tudo. Então, Isso. tudo... Resumiu. É tudo que o Poese. Eu sou apaixonada pelo Poese, então... Eu te agradeço. É um sonho de consumo que a está ao alcance de você, né? Da Sim. sociedade aqui. Tenho certeza que todo mundo vai ficar satisfeito aí em relação ao que ele vai proporcionar, porque cada cantinho dele foi pensado. Além do edifício Poese, tá por vir outro edifício aí da Insight? Sim, nós temos aí um que está em desenvolvimento agora, que seria uma linha, até para mostrar que a gente vai entrar em todas as esferas. Só que nós vamos ter a nossa pegada. A ideia é que a pessoa fale, foram eles que fizeram aquele prédio, né? Então, tem um outro surgindo agora, que seriam apartamentos de 70 metros quadrados. Esse aqui do Poese já não é um edifício com uma área exagerada, mas é um apartamento que tem 3 suítes, é um outro padrão, né? Então agora nós iríamos lançar um de 70 metros quadrados, que é um padrão um pouco inferior, vamos dizer assim, de área, mas que leva a nossa pegada da mesma forma, que leva aquela fachada mais espetacularizada, que a pessoa vai conseguir reconhecer quem que é que está proporcionando, e também para mostrar como seria o nosso acabamento. É lógico que tem esferas e esferas de acabamento, mas a gente vai mostrar como a gente consegue fazer um empreendimento nessa escala de área e proporcionalmente numa escala de preço menor, com a mesma qualidade que a gente coloca dentro do empreendimento maior, ou que seja de uma linha mais premium, vamos dizer assim. Então esse seria o próximo lançamento. Mas existem outros também. Que bom. Esses ainda estão bem no início do desenvolvimento, mas esse agora, nessa linha de apartamentos menores, esse aí já estaria aí no final da linha de produção, pronto para fazer o lançamento.
Então, Germano, agora nós vamos para as perguntas quebra-gelo, Pronto. né? Vamos ver as Vamos saber mais de Germano, né? A Cida vai fazer, né? Cida, a primeira pergunta, ela faz a pergunta e você responde o que vem na mente. Fechou. Tá preparado? Vamos lá. A gente, quando mora com os pais, a gente cresce, a gente vê várias coisas, né? Conhece pessoas que, de uma maneira ou de outra, a gente como criança, como adolescente, impactua na vida da gente, né? Sim. E você, como criança, o que você queria ser? Olha, eu acho que como criança, a gente já quis ser primeiro jogador de futebol. Acho que é Então ele a conheceu, base. bom, Começou aí. então ele conheceu um jogador de Começa futebol. aí. Mas já. você jogava bem? Olha, não passava vergonha, vamos dizer assim, né? Mas não tava lá nas altas cabeças, não. Mas a gente começa sempre, claro, como criança, pensando nisso. Sim. Mas de uma forma geral, eu sempre tive familiaridade com números, então acho que foi sempre me levando para esse lado aí. Só não sabia o que seria. E confesso que quando eu escolhi engenharia civil, eu não tinha certeza do que estava fazendo. Mas Eu, quando era criança, eu queria ser psicóloga. olha Eu aí. era apaixonada pela psicologia, não sei de onde, né? Meu pai não é psicólogo, minha mãe não é psicóloga, mas aí eu conheci o ramo da área de imobiliária através do registro de imóveis, né? E aí eu me apaixonei. E hoje eu falo pra você, eu faço o que eu amo. E vou dar um recado pra vocês Isso é que importante. estão me ouvindo. Façam o que vocês amam, porque vocês trabalham felizes. Eu sou feliz no que eu faço. Sou apaixonada pela minha profissão. Então, procure fazer o que vocês amam. Igual o Germano, ele agora é Até- apaixonado por engenheiro Até civil. certa vez eu teve um vídeo que eu vi que a pessoa definiu felicidade. Aí ela falou assim, uma frase bem impactante, tanto que me marcou. Ser feliz é gostar do que faz e fazer o que gosta. Verdade. Te dá um tempo para refletir, mas basicamente eu acho que representa isso aí que você acabou de dizer. Eu agradeço todo dia por Deus ter me colocado a profissão que eu gosto de fazer. Eu amo fazer. Eu pego um documento, me apaixono por ele. Todos, né? Sem exceções. Isso é importante. Na nossa idade, ter paz já é ter felicidade. Né? Nossa vida. Eu acho que Você tem- ficou ofendida agora? Eu acredito que o meu 51 tá pesando no Clóvis, hein? Não sei, eu acho que eu seria. Não sei se você sentiu alguma coisa aí. Muita gente acha que buscar patrimônio e bens é ter felicidade. E lá no meio da jornada você vai perceber que ter paz já é ter felicidade, né? Vai perceber que o que importa é a jornada, né? Exatamente. Mas é isso aí, muito bacana a sua trajetória. Aqui tem uma pergunta que ficou em aberto, né? Que se você já queria ser empreendedor, você acabou respondendo, né? Você queria ser jogador de futebol, que não deixa de ser um empreendedor. Não, na verdade, jogador de futebol, acho que até os 5 anos de idade, né? Eu acho que toda criança quer ser. Eu sonhava em ser piloto de avião também. Depois eu acho que ficou meio... exatamente, é por aí. Mas sempre foi para a linha de exatas, sempre me chamou a atenção. Muito legal. Eu queria fazer uma pergunta antes da que vem aqui na formalidade. Como você enxerga Campo Novo para médio e longo prazo? O que você acha que a municipalidade teria que estar trabalhando para nós termos uma cidade pujante em continuação, né? Que pergunta, Clóvis. Eu acho que Campo Novo do Parecis é uma cidade que está só começando a seguir, digamos, a parte mais íngreme da curva que já vem, né? Eu acho que agora é que nós vamos ver um desenvolvimento numa velocidade astronômica. A gente já vem vendo isso. Se você pegar Campo Novo 10 anos atrás, era um ritmo completamente diferente. Então, de 10 anos para cá, a cidade já mudou da água para o vinho. A minha expectativa, e até é um período que eu sempre observo, é de 10 em 10 anos. Então, pegando essa perspectiva, daqui 10 anos, eu vejo Campo Novo do Parecis em outro patamar. Acredito muito nisso. Até por isso penso em embelezar ou fazer o meu máximo para que essa cidade atinja ainda mais um aspecto de cidade satélite, cidade modelo, alguma coisa do tipo, que a gente consiga contribuir. E na minha opinião, eu vou deixar aqui claro, eu acho que muita gente tem esse mesmo pensamento, eu acho que Campo Novo do Parecis, de uma forma geral, a
a prefeitura deveria trabalhar mais em prol das pessoas que estão buscando esse desenvolvimento da cidade do que propriamente os desenvolvedores trabalhando para a prefeitura. Eu acho que, de uma forma geral, muitas vezes a prefeitura exige coisa demais, muita cartilha que não tem muita fundamentação, que é uma coisa que foi copiada de uma normativa lá não sei da onde. Então, assim, eu vejo que não tem uma personalidade muito forte de alguém que puxe para falar assim, não, vamos ver o que as pessoas precisam para que a gente desenvolva mais. O que a gente pode facilitar, contribuir, né? Abrir caminho. Eu acho que hoje em dia é mais muito regras numa folha de papel. As pessoas aqui estão engessadas aqui, porque aqui tem uma regra, ali tem uma regra, aqui tem uma regra. Eu acho que, de uma forma geral, falta alguém com jogo de cintura para fazer isso. Não vou entrar dentro da esfera política aqui de Campo Novo do Parecis, até acho que foi muito compatível com a evolução da cidade. Eu me sinto bem satisfeito em relação a isso. Só falo mesmo em relação a esse ponto específico. No nosso setor de obras e, em especial, eu acho que falta um pouco mais esse tato com quem está buscando desenvolver a cidade. E eu vou te falar, pegando como uma cidade modelo, se você for para Nova Mutum, que todo mundo já ouviu falar, já foi lá e já viu a potência que é aquele lugar, lá, pelo que eu ouço falar das pessoas da área, meus colegas de área que trabalham lá é exatamente esse ponto de vista que eu estou falando. Lá a prefeitura facilita as coisas. Ela não cobra exageradamente, ela suprime algumas regras em prol do desenvolvimento. E aqui eu vejo que a cartilha segue na folha de papel, engessada. Então, esse é o meu ponto de vista desse lado. Mas, de uma forma geral, é uma cidade que está fadada ao sucesso. E depende de nós desenvolver da melhor forma. Então, eu acho que, de uma forma geral, é o pensamento de todos que estão aqui na cidade. Acreditam muito nisso, né? Eu fiz essa pergunta porque nós estamos no exercício de incentivar investidores a vir para cá, em diversos ramos. Mas essa é a pergunta eminente que corre aí nos bastidores da cidade. Até quando vai essa pujança num setor que gera muito emprego, que é muito significativo, que é a construção civil hoje em Campo Novo. Então, hoje, se parasse esse emprego, nós teríamos uma multidão de gente desempregada. E é uma preocupação do futuro, né? Qual a lição de casa que está sendo feita para ajudar a prevenir? Não é só um fator, não é só a ação da municipalidade, depende de um complexo de coisas. Mas o conjunto vai fazer a diferença, né? Com certeza. E aí você falou algo interessante, que eu até muito no passado aí já cobrava os empresários daqui. Nós deveríamos, de repente, ter um grupo de empresários pró-administração, ajudando e cobrando o executivo a pensar nisso. Auxiliar, inclusive, né? Que incentivo vamos criar para que setor? Porque muitas vezes você onerar quem gera emprego não é uma coisa muito inteligente. Quando você desonera aquele setor, você fomenta a gerar mais riqueza. Perfeito. Porque quem ganha o salário a partir daquilo gasta na cidade, que é o principal que gasta. Perfeita colocação. Então, que a gestão futura aí, não desmerecendo a que passou, como você falou, todos que passaram deixaram algo de bom para Campo Novo. Com e nós certeza. temos que pensar no próximo passo. Qual será o próximo passo para continuar melhor, né? Então, que a gente continue aí pensando e se unindo para trazer essa força, né? Para essa pujança continuar ascendente, né? Exato. E, Pode falar. e como o Germano fala que nós estamos com o Poesia futurista, então eu acredito que o pessoal lá do setor tenha um pensamento futurista, porque tudo que o Germano falou aí é o que falta adequar para que Campo Novo, lá na frente, seja uma cidade futurista. Adequar as condições para que os empreendedores, como você mesmo falou, Clóvis, venha para cá sem ter essas amarras, né? Que às vezes deixam de empreender aqui por certas coisas, né? E como você falou, cada um deixa seu legado, né? Então fica aí a palavra do Germano, né? Para que a gente possa pensar nisso, né? Eu não falo só do pessoal que trabalha nessa área, eu falo todos nós, né? Porque nós contribuímos por um Campo Novo melhor. Em 1998 eu visitei Primavera do Leste, já com essa preocupação para conhecer a gestão. Um amigo meu era secretário de administração lá, ele me convidou
Lá eles se reuniam para discutir um modelo da obra que ia ser lançado, com a melhor arquitetura, para dar aquele impacto positivo e motivar quem estava lá a fazer parecido, né? Nós fizemos um exemplo desse na Câmara, quando nós entramos aqui no mandato, né? Eu penso assim, Campo Novo, buscando essa lógica dos seus empreendimentos, né, que são exemplo aí de arquitetura, de repente ter essa discussão, né, que cara nós queremos dar para Campo Novo na arquitetura moderna. E isso é milenar, já tinha cidades históricas, que são inclusive bíblicas, que já tinha isso, né, na sua essência, né? Então, Exato. Campo Novo, ele poderia desfrutar disso, já que ele está em construção, né? Ainda há tempo de nós pensarmos nisso e pôr em prática. Eu acho que até complementando, de uma forma geral, a nossa classe aqui vem fazendo. Eu acho que, do modo geral, meio todo por conta, mundo né? tá fazendo uma coisa mais moderna, uma coisa assim. Eu vejo muito, por exemplo, quando eu vou para o Rio Grande do Sul, o reflexo de lá. Lá no Rio Grande do Sul tem, claro, mas não tá nem perto da escala que a gente trabalha aqui. Lá as coisas são mais simplórias, os acabamentos não são tão, assim, a cobrança não é tão grande quanto aqui. Então eu diria que a construção civil, desde dos projetos de arquitetura que estão saindo aqui, até mesmo nos métodos construtivos e nos resultados finais aqui do nosso ramo, estão num nível mais alto. Até mesmo que Cuiabá, muito se fala como Campo Novo. Sim. Referência, né? É uma referência. Me marcou muito um cliente nosso que eu visitei em Sapezal. Ele falou, Cláudio, no momento que eu vender minha fazenda aqui, eu quero morar em Campo Novo. Num daqueles prédios lá. De repente seja o nosso cliente. Venha morar no Poesse. Né? Assim, ele só tinha o primeiro edifício, inclusive, ali de um amigo nosso. Mas ele já chamou a atenção. Ele falou assim, lá sim dá gosto se você morar. Então, quer dizer, já começamos a ser uma referência, como você falou, né? Eu também, agora, falar da experiência minha, né? Tenho aí 8 anos de Campo Novo. E desde o momento que eu cheguei até o presente momento, é outro Campo Novo, né? Quando eu cheguei aqui, estava no lançamento do Itália, né? Ó quantos loteamentos aí. E vendas. São loteamentos que lançam, daqui a pouco não tem mais. Você pegou a fase boa, que a infraestrutura do loteamento tem que ser tudo por conta do loteamento. É verdade. Na verdade, eu já cheguei nessa fase, né? Você menos poeira, menos barro. É porque quando diz que aqui é Alvorada, né? Alvorada. Eu cheguei aqui no Alvorada. Diz que era um poeirão, né? Diz que era um poeirão. Cheguei em 2004 aqui, minha filha era branquinha, teve um ventaval. A menina acordou toda vermelha. Eu falei, meu Deus do céu, o que é isso? Me assustei no momento, né? Ainda bem que eu cheguei em outra época, né? Sim. Então, assim, nós viemos pra cá e eu vi um Campo Novo diferente de vocês aqui, que né, já estão há tempo. E permaneço por ter esperança e ver a grande evolução de Campo Novo, né? Hoje estou no ramo imobiliário, né? Então, eu acompanho isso passo a passo, o que está acontecendo, né? E a gente, aqui nesse momento, preza por evoluir cada vez mais. E que nosso Campo Novo não pare, não vai parar por agora, mas sim prossiga mais para frente, para grandes empreendimentos vir para cá. Empresas, né? Como o Germano ali, através da empresa dele, fornece muito serviço, mão de obra, né? Não deve ser fácil também, né? Ser escasso um pouco, acho que, né? Todo ramo tem mais escassez, né? Porque como o Campo Novo está crescendo, a escassez de mão de obra também é meio difícil, né? Se verifica em muitos setores, Então, assim, eu penso que também mais qualificação, né? Mais pessoas podem vir para estar se qualificando aí, trabalhando nas grandes empresas. E também, Germano, gostaria de saber, que eu fiquei sabendo, que você era músico, ou é músico? Me conte essa história aí. Só para dar uma resumida aqui, antes do podcast, a gente faz uma perguntinha para saber mais sobre o entrevistador. E ele falou que tocava na noite de Campo Novo, Clóvis. Saiu isso aí. Você já viu ele? Sério? Saiu da minha boca. Sério? Meu Deus do céu. Não, amiga, ele é músico. Quem vive aqui em Campo Novo, mais dos antigamente aí, né? A gente tinha uma banda aqui bem legal, de amigos e, enfim, eu toco já há vai fazer 20 anos que eu toco. Olha.
E aí na época a gente criou uma banda, e a nossa banda aqui, eu acho que alguns mais antigos devem se lembrar. Tocamos em algum lugar, na praça, em Brasnorte, não, Posto Norte, desculpa. Posto Norte, Posto Norte. E Itamaraty, mas era assim, era bem legal, acho que ajudou muito a desenvolver na época a cultura também aqui em Campo Novo, até um ponto importante, era muito fomentada na minha época. Só fazendo uma observação, né? O Posto Norte que ele fala agora é o atual distrito Marechal Rondon. Ah, então. Desculpa, muita gente não sabe ainda, mas as pessoas às vezes no lugar falam assim, pô, eu não moro no Posto Norte. Eu moro, é igual falar assim, moro na vila. Eu faz tempo que eu não vou. Mas, de um modo geral, tocamos na região e a música sempre foi presente lá na minha família também. Minha mãe é música também, né? A minha irmã também é. Uma família de músicos. Só não meu pai. Que Meu legal. pai realmente não dá Dá pra fazer pitaco uma nesse banda. Mas qual era o estilo? Rock? Rock. Pauleira. Sempre foi. É? De rock pauleira extremo até um rock mais decente, vamos dizer assim, né? Legal. Interessante. Mas a gente, quando foi estudar em Cuiabá, até se encontramos, tocamos juntos. Olha! Lá. Sim, é uma fase boa. Tenho muito boas lembranças disso aí. Nós temos um projeto aqui, do lado de fora da TV, de fazer um ambiente para isso. Para Vixe. final de semana. Aí, Germano. Mas eu tô aposentado, pô. Convidar os amigos, fazer uma matéria boa, né? Baixo, Então, guitarra, é você o quê? É guitarra. Guitarra? Guitarra, vocal eu fazia, né? E toco violão também. Oh. Mas eu confesso pra vocês que desde que eu entrei nesse ramo aí, eu tenho tocado pouco. O tempo passa rápido, a gente não vai. Mas teve uma época que respirava isso o dia inteiro. E né? como era o nome da banda? Vixe. Eu ia perguntar, mas a Thaís já passou pra frente. Qual era o nome? Olha, era Banda Armagedon. Os nomes sempre, né? Aham. Poderosos, né? Essa não. E a gente olha o Germano, a gente não imagina isso. Mas a gente tinha A gente 15 olha pro Germano, anos. acho que ele é um nerd. Não, você não sabe da maior. Eu tinha cabelo comprido até aqui. Ai, Não. Jesus, sério? Tinha. Nossa. E seu pai, normal? Passei essa fase. Meu pai era fanzaço do meu cabelo comprido. Não Até hoje é? ele fala. Estilo Ah. Paulo. Se eu tivesse cabelo, eu deixava crescer. Ah. E esses integrantes aí da banda, eles moram aqui em Campo Novo? Não, tem um que tá em Lucas do Rio Verde, mas moraram aqui muito tempo. A família Bandeira, seu Ivan, trabalhava... Ah, o Antônio Bandeira? Ivan Bandeira. Ivan Bandeira. Ele trabalhava na João Dira, aí, na SLC, na época. O outro era o filho do seu Mário Esponqueado, que era o nosso baixista, o Marcos Esponqueado. Ah, Também não tá morando aqui em Campo Irmão Novo. do Fauser, né? É, e o outro era o Giovanei. Giovanei mora aqui. Giovanei mora aqui ainda. O Giovanei trabalha ali na Hidráulica Parecis. Ele é torneiro, um excelentíssimo profissional, Vamos inclusive. fazer um convite para essa banda se reunir novamente. retorno da banda Amagedon. Amagedon, Isso aí, só olha. barulho. Vamos ter que nome- mudar o nome. Lançamento podcast, Não, pode o decolar. lançamento do edifício. No Instagram. Fazer É, uma palhinha, né? lançamento. Nossa senhora. Não, mas nós vivemos muito intensamente essa época, viu? Muito intensamente. Foi, assim, uns 5 anos de tocar direto. E como era fomentado na região, direto a gente tava fazendo show. Olha, E essa experiência de fazer um show na frente das outras pessoas é uma coisa que acho que foi muito benéfica, porque não é que fácil. força a desenvolver, né? É. intelectual. Então, Interessante. tapa boa. Tenho certeza que marcou aí a época de alguns aqui antigos na cidade. Não que a gente fosse bom, não, mas que vão falar, eu lembro daqueles guris lá tocando. Ah, agora lembrei. É. Tem uma pergunta Tem pra foto você. dessa? Olha, tem umas perdidas em algum lugar. Tem que ter, né? As Tem, recordações, tem. né? Vai ficar na história, né? Sim. Aham. Em algum lugar tinha que estar arquivado isso, né? É. Nós estamos, inclusive, aqui criando um arquivo desde a fundação de Campo Novo, para deixar num site disponível para as pessoas, né, conhecer a história. Interessante. De repente, elas podem fazer uma parte. Uma história cultural ali, ó, da Sim. parte da cultura É. de Campo Novo, Era né? muito fomentada na época. Deve ter lá no O que setor a da gente sempre cultura. debate é o seguinte, né? Todo mundo teve a sua importância na história, né? Desde a pessoa mais simples até o maior empresário, vamos dizer assim, deu a sua contribuição, né? Para essa história, para a cidade ser melhor, né? A gente ser mais feliz aqui. Tem uma pergunta para você aqui. Se você tivesse a máquina do tempo, você preferia voltar para corrigir alguma coisa ou vivenciar algo que você não vivenciou? Ou você preferia ir para o futuro?
De forma alguma voltaria no tempo para corrigir alguma coisa. Acho que são os erros que fazem a gente evoluir e ser o que a gente é, né? Então, assim, até mesmo nessa questão em específico, errar, tá tudo certo. Às vezes as pessoas dão muita importância para os erros e esquecem de olhar para os lados. Quando a gente olha para o lado, a gente personifica muito o nosso erro, se cobra muito, mas quando você olha para o lado, para as outras pessoas que estão passando a mesma coisa, você vai ver que são erros comuns, que outras pessoas cometem e que fazem parte mesmo do caminho. Então, não voltaria atrás e no futuro dá uma vontadezinha de saber como é que vão ser as coisas. Mas como você bem colocou antes, o que importa é a jornada. Então, o caminho final a gente vai ver o que vai dar. Isso a Deus pertence. Então, acho que é viver o hoje, o agora e não se arrepender, não carregar arrependimento. Até porque a vida te dá oportunidades todo dia. E a Cida colocou antes um negócio que eu achei interessante também, que eu não pontuei, que é a questão de abrir portas. Eu acho importante a gente abrir mais portas do que fecha. Isso significa se arriscar mais, isso significa errar mais. Então, mas isso é viver o hoje, o agora e aproveitar a jornada, né, sem preocupação do futuro. Porque o medo, às vezes, nada mais é do que uma previsão do futuro. Ah, e se der errado lá? Melhor você viver o agora e falar, olha, se der errado, depois a gente vê. Acho que é mais nessa tônica aí que eu me vejo. Fica aí, né? Só frisando o que o Germano tá falando, que ele fala de a gente é apto a errar, nós somos seres humanos, né? Nós estamos aqui para aprender e é com os erros mesmo que a gente aprende. Só que a gente tem que saber uma coisa e carregar isso na vida da gente, humildade. Ter humildade. Perfeito. De chegar e falar, errei, e levantar e seguir em frente. Eu acho que isso é a jornada que o Clóvis fala para todo mundo. E observando hoje a evolução, né, das pessoas, está se dando bem quem tem humildade. É impressionante, você pode analisar, já houve no passado, não era bem assim, né? Na época que o povo ditava as coisas, do coronelismo, não. Hoje você vê uma geração, inclusive a nossa geração e a que nos sucede, a maioria são pessoas humildes, as que são bem-sucedidas, né? Então fica aí a dica, como o Germano falou, não fique aí carregando o fardo do passado, né? Use isso como experiência, como forma de você se atualizar e não cometer os mesmos erros. Eu sempre falo, eu que vivi uma vida política, até onde você estaciona você tem que tomar cuidado. Mas isso não deveria ser regra só para quem tem esse perfil de vida. Deveria ser para todos, né? Você minimizar o erro, tentar minimizar o erro, principalmente usando a experiência do passado para acertar no futuro, né? Perfeito. Germano, nós queremos agradecer a sua presença aqui no podcast Pode Decolar, né? Você ter disponibilizado o seu tempo, estar aqui com a gente, nós conhecendo você como pessoa, né? No seu dia a dia, com os seus empreendimentos, pedindo a Deus sempre pela sua vida, pela sua família, pela, né, a sua empresa, e que possamos ter mais vezes estar aqui falando dos seus empreendimentos. Eu te agradeço muito, eu te conheci esse ano, quer dizer, esse ano, né, amiga? Foi, esse ano. Esse ano, a gente fala, eu e a Cida fala que nós fomos marcadas por Deus para te conhecer, né? A sua família, a sua empresa ali. E hoje está aqui num podcast que era outro sonho nosso e juntamente com você, concluindo esse sonho, né? Clóvis? Agradecendo aqui nossos patrocinadores, também a Gazin, né? Fazer questão aqui de falar que é a nossa parceira incondicional aqui, ao gerente, nosso amigo, e agradecer você, Germano, por essa contribuição que você nos deu. Eu acho que, além da gente democratizar a informação sobre o setor, né, levar a perspectiva para as pessoas, que também podem empreender, né? Não fique preso ao medo, né, ao medo do insucesso. Faça a lição de casa, né, mas você também pode ser um empreendedor em Campo Novo, nas mais diversas áreas. Existe um campo aberto. Eu sempre falava que Campo Novo era um gigante adormecido. Ele não está mais adormecido. Ele já é um gigante que se levantou e você pode acompanhar esse crescimento de Campo Novo, que ainda é uma terra de muitas oportunidades. Um dos propósitos do nosso podcast é esse, né? Trazer esse debate para que essa pujança, ela seja promovida, inclusive, que nós vamos assim, pôr a nossa pequena semente, a nossa contribuição, para que essa perspectiva seja levada, né, aos demais,
o espaço aqui é aberto para demais empreendedores vir aqui ajudar Campo Novo a continuar se desenvolvendo, né, com essas boas ideias, como o Germano e a família dele teve e está tendo, né, essa continuação aí desse legado da engenharia que o pai dele, né, iniciou como pioneiro em Campo Novo. Eu sempre digo que o Mauro Berft, que foi prefeito também aqui, e o seu Júlio Nédel são os dois que desbravaram aqui, que vieram aqui para fazer a engenharia em Campo Novo, engenharia civil, né? Então deixaram o seu legado que o Germano hoje com excelência está conduzindo, né, modernizando nessa visão mais atual e que é muito válido para Campo Novo, com certeza está agregando e vai agregar muito. Fica o nosso abraço aí para todos, deixar a palavra final com vocês. E nossos agradecimentos a você que é espectador, que está junto conosco, pode compartilhar, nos ajudar essa ferramenta a crescer, que é um espaço democrático aqui para esses debates. Um abraço a todos. Eu queria agradecer ao Germano. Eu sou fã desse edifício, dos projetos dele, do pai dele, acompanho o pai dele desde lá onde é o escritório de vocês, o primeiro prédio que seu pai fez, depois que ele retornou para cá, né, que ele tinha ido embora. Acho bonito e queria salientar que, assim, é uma geração passando para outra, né? Ver o seu Júlio, agora é o Germano, aqui em Campo Novo. Isso é tão bonito, né? A pessoa se criar e querer trazer algumas oportunidades para Campo Novo. E eu falo para a Thaís que Deus sempre está na frente de tudo nosso. E Deus colocou o Germano na nossa vida, né? De uma maneira ou de outra, né? Porque a gente está aí começando nossa imobiliária, né, Thaís? A gente começou em agosto, não tem nenhum ano a nossa imobiliária. Hoje, para mim, o meu presente é estar aqui com o Germano, falando do Poese, que eu sou apaixonada. E só agradecer as oportunidades que Deus está nos proporcionando. Vamos deixar o encerramento com o nosso Perfeito, eu é que tenho que agradecer. Agradeço aí vocês três por ter dado essa oportunidade da gente falar um pouco mais sobre a empresa, sobre o trabalho, sobre o que a gente pensa para Campo Novo, inclusive. Agradecer em especial nossas parceiras aqui, a Thaís, a Cida, a Zenilda, que não pôde estar presente. Concordo plenamente e até vejo muito a Zenilda falando sobre esse atrelamento dos nossos caminhos aí, que Deus tenha proporcionado. Acredito muito nisso, acredito muito que é Ele que conduz todas as coisas. Então, só tenho muito a agradecer. É uma honra estar aqui com você também, Clóvis, que é uma pessoa que já puxa a frente aqui em Campo Novo há muito tempo, né? Então, uma pessoa que tem muita identidade aqui dentro da nossa cidade. E para as meninas aí, eu tenho que agradecer esse pulo aí no nosso empreendimento. Agradecer por vocês amarem tanto quanto eu amo esse empreendimento. E eu acho que até por isso que a vida conspirou, nos juntou. É verdade. Porque é importante a gente estar com pessoas que estejam com a mesma visão, que tenham o mesmo amor pelo trabalho. E foi assim um prazer desde a primeira vez que a gente se conheceu, conversar, lidar, nossa tratativa, o jeito que vocês puxam as coisas para frente, o jeito que a gente lida com as coisas. Então tenho muito a agradecer para vocês também. E, obrigada. De uma forma geral aí para Campo Novo, que o nosso setor sempre siga progredindo. Eu acho que é um setor que é um grande indicativo do desenvolvimento de uma cidade. E aí eu acho que nesse quesito a gente tem como responsabilidade cuidar, zelar desse setor que hoje está tão avançado em Campo Novo e que gera empregos, como você disse, né? Mas assim, de uma forma geral, agradeço demais. Tenho certeza que em outras oportunidades vou estar sempre disponível. É uma honra estar aqui. E correu tudo certo. Acho que consegui falar. Passei no teste. Passou já, né? Então foi interessante demais, gente. Obrigado. Só queria frisar uma questão aqui, que a gente fala sobre Decolar Imobiliário, sobre CAP, né? Imobiliária CAP, que é do Clóvis. Mas o nosso intuito aqui é que as pessoas conheçam as pessoas que trabalham, que as pessoas saibam quem é o empreendedor, quem é o construtor. É um ser humano igual nós. Então, é interessante a pessoa
quando for comprar uma casa, um edifício, saber quem construiu. Porque foi um ser humano. Está colocando lá o seu sonho. Ele está vendendo o sonho. Mas é o sonho dele. É um sonho que gera outro sonho. E isso é muito importante. Então, a gente faz esse podcast aqui para as pessoas conhecerem esses empreendedores, donos de loteamento, donos de condomínio de lote, construtores, mestres de obra, porque é tudo um conjunto só. Ninguém faz nada sozinho. Então, por isso que sempre eu falo, parceria sempre, que a gente vai para cima. Perfeito. Mostrando, frisando aí, mostrando o outro lado, né, imobiliário, né, que as pessoas conhecem os projetos, né, a execução, mas não os que fizeram, né, poucos, né, alguns conhecem, mas a grande maioria não. Então a finalidade do Pode Decolar é estar mostrando esse outro lado, né, e estar conhecendo. Gente, não esqueçam de curtir, compartilhar, se inscreva no canal, que nós precisamos para, né, dar mais like aí, alavancar, dar um joinha lá para nós. E é isso aí. Procure a Zeni e também a Pode Decolar para conhecer o edifício Poese, né, que é um tesouro aqui no nosso bairro, Alvorada, e você vai então, de repente, aí ser um investidor nesse empreendimento. Fica aqui nossos agradecimentos. A nossa palavra de hoje é gratidão, né, por tudo, pela nossa equipe, por Deus nos acompanhar em todos os momentos. E você que está aí presente conosco, continue. Sábado que vem nós temos mais podcast. Um abraço a todos, fiquem todos com Deus.